nós tivemos uma situação que, inclusive, tivemos a oportunidade de relatar, levamos isso como um trabalho e foi publicado recentemente, uma criança que sofria de uma síndrome, ela tinha de 10 para 11 anos e ela tinha um índice de massa corpórea de 46. Mas não era só isso, ela tinha uma hipertrigliceridemia, ou seja, ela tinha os triglicerídeos que chegavam próximo a 1000. Ela tinha um índice de leptina, né? A leptina é um hormônio que se dosa e que estava, por exemplo, o valor normal é até 20, ela ultrapassava 100. Então, uma criança que corria um sério risco de vida, né? E foi encaminhada por um colega da endocrinologia e nós, juntamente com o pediatra, com os pais, com o endócrino, enfim, com vários profissionais da cardiologia, da pneumologia, isso envolveu 8, 9 profissionais médicos, mais psicóloga, nutricionista, psiquiatra, para nós podermos realmente levar essa menina para a cirurgia. Em média, a Agência Nacional de Saúde, ela prevê que os planos de saúde devem, ela obriga os planos de saúde a cobrirem o procedimento cirúrgico para todo indivíduo que tiver entre 18 e 65 anos. E todos os casos fora desse número deverá ser analisado e avaliado criteriosamente de forma individual. Então, nós temos muitas crianças com 16 anos já operadas e que vivem muito bem hoje, porque as técnicas favorecem que nós possamos exercer uma técnica cirúrgica que não comprometa o crescimento, que possa diminuir o peso e as doenças associadas a essa criança, porque senão nós vamos perdê-la. Então, assim, o risco era iminente e eminente. Era imediato e muito elevado o risco de perder essa criança. E nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o seu filho. Então, precisamos preparar todo um arsenal terapêutico e essa criança foi operada, né? Talvez pela síndrome que ela tenha, possivelmente no futuro, com 18, 20, 25 anos, pode voltar a reganhar peso e talvez seja submetida a um procedimento talvez um pouco mais agressivo, né? Menos conservador, para que possa realmente manter combatida a obesidade, vista que ela é uma doença progressiva, é crônica e é incurável. É comum a gente ter que tratar, então, esse paciente antes da cirurgia para que ele mude seu hábito. Acho que importante é isso, Sim. ele entender que essa mudança de hábito vai ser importante. Mas alguns pacientes, eu imagino, e até é uma pergunta que a gente tem dúvida, né, e que a gente escuta, que eles ainda são, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas viciados em caloria, né, eles não mudam os seus hábitos, fazem uma cirurgia que vai restringir a quantidade de comida que ele possa ingerir, e ele troca, às vezes, no pós-operatório por alguma coisa que tenha grandes calorias e que tenha pequeno volume, né? Então, uma coisa que se escuta é falar que o paciente acaba bebendo álcool, porque é um alimento calórico e que não tem um volume grande. Isso acontece? É comum isso acontecer? Acontece. Existe uma razão que gira em torno de 20% de pacientes que trocam ou que se adaptam bem à bebida alcoólica. E pacientes, muitas vezes, que não gostavam de álcool antes e passam a desenvolver. Alguns fatores. A volta do convívio à sociedade, o convite pelas parcerias, né, porque geralmente se tem um churrasco, tem uma bebida. Nenhum paciente é impedido de comer nada. O que nós preferimos? Sempre na dieta, proteína, bastante proteína e bastante legumes, verduras, né, que são alimentos realmente calóricos e pouco carboidrato. O carboidrato ele é nocivo e ele é viciante. O glúten é viciante, o açúcar é viciante por quê? Porque ele gera necessidade. O cérebro ele recebe uma mensagem, né, e isso vem lá da fase oral, né, quando nós recebíamos a mamadeira na boca, quando nós espremíamos com a língua e o céu da boca o bico da mamadeira, aquilo trazia a sensação de alívio e tranquilidade. E isso acontece para quem desenvolve obesidade na fase da adolescência, na fase adulta. Então, alimentos que são saborosos, que são macios e que entram fácil pela boca, eles são mais bem aceitos. E essa troca, Celso, é importante que se diga, essa troca
do alimento saudável pelo álcool, ele é um perigo, ele é um risco se nós tratamos de um obeso, que é um doente, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Ele pode sim trocar uma doença pela outra. Então, a vigilância eterna, né, e nós temos hoje um banco de dados, nós temos uma vigilância e uma busca ativa pelos pacientes para saber como é que eles estão no pós-operatório. Nós temos grupos individualizados com os pacientes e toda a equipe para poder conversar com esse paciente, para saber como é que está a evolução dele, se ele teve alguma recaída, se ele teve alguma necessidade, se ele está se suprindo bem, se ele está suplementando. Às vezes a falta de suplemento, o suplemento ele é importante. Nós, eu tenho certeza que vocês também se suplementam e vocês são magros. E o paciente diz, eu vou fazer uma cirurgia e vou ter que me suplementar. É verdade? Então eu vou ficar doente? Não. Muitas vezes eu mostro para eles, esse é o teu exame pré-operatório. Tu tens um índice de massa corpórea de 43 quilos por metro quadrado, hipertenso, diabético, gordura no fígado, hérnia de disco, e a tua B12 está super baixa. A tua albumina, que é a tua capacidade nutricional, ela é baixa. Porque a grande maioria dos obesos são subnutridos. Por quê? Porque ingerem uma quantidade excessiva de coisas que não alimentam de fato, que não têm qualidade, mas que têm quantidade. Então essa relação é preciso ser entendida. É preciso um bom tempo de conversa, é preciso uma relação de confiança. E quando ele entende, né? Quando ele percebe os primeiros exames do pós-operatório, que ele está modificando os seus exames, os triglicerídeos baixaram, o colesterol baixou, não toma mais remédio para pressão, melhorou a do diabetes e hoje há cirurgia metabólica e o Conselho Federal de Medicina já autoriza a realização da cirurgia metabólica para pacientes que têm entre 30 e 35 quilos por metro quadrado, desde que não consigam controlar o seu diabetes com medicamentos. E aí eu abro um parênteses para a cirurgia bariátrica, não existe nenhum complexo de tratamento, mesmo que eu una 7 dias de atividade física, remédios para toda a vida e uma restrição alimentar muito grande, não superam a atuação da cirurgia bariátrica no paciente obeso. Então a obesidade é uma alternativa, não é mandatório que os pacientes façam, mas os médicos, o cardiologista, o endocrinologista, o pneumologista, o ginecologista, ele tem a obrigação de oferecer ao paciente a oportunidade de tratar de forma efetiva aquele paciente obeso. Talvez isso acontece porque houve uma evolução na cirurgia, né? Ao longo dos anos, a gente escuta histórias antigas que havia mais morbidade na cirurgia que se fazia há 10, há 20 anos, enfim. Que tipo de cirurgias que se tem hoje em dia disponível e como é que a gente indica para um paciente ou outro cada tipo de cirurgia, ou não cirúrgico, ou intervenção, enfim, quais são os tipos de intervenções que a gente consegue fazer para fazer essa cirurgia bariátrica? Interessante. Bom, hoje para tratar a obesidade nós vamos desde o balão intragástrico. O balão é um dispositivo que se coloca por endoscopia e já há balões sem endoscopia. Existe um balão que nós conseguimos entregar para o paciente do tamanho de uma cápsula. O paciente engole o balão. Depois que ele engolir, nós fazemos um controle lá dentro de uma salinha da radiologia. Ele engole, nós insuflamos este balão, né, com líquido, né, claro, com soro fisiológico e azul de metileno. Insuflamos esse balão, percebemos a posição correta e o paciente vai embora para casa, sem endoscopia. O balão ele tem uma durabilidade em média de 5 meses, de 5 a 6 meses. O paciente tem uma grande perda de peso sem necessidade de endoscopia. Então essa é uma alternativa muito interessante que chegou no mercado agora e nós temos a felicidade de trabalhar com isso. O balão endoscópico também funciona. Existe a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento que diminui o tamanho do estômago por endoscopia. E existem outras técnicas, então, mais, digamos, invasivas. Se nós pararmos para pensar, né, há 25 anos, eu iniciei, né, no ano 2000, eu iniciei a cirurgia, era aberta. Era uma incisão no abdômen de cima a baixo, para nós diminuirmos o tamanho do estômago e fazermos uma derivação. Nós chamávamos de bypass, e chamamos até hoje. O bypass em inglês quer dizer desvio. Fazemos um desvio, como fazemos até hoje. Se fazia um desvio mais curto, hoje já se faz, né, um desvio mais longo, dependendo da doença que esse paciente tem. Uma doença mais metabólica, né,
o tipo de alteração. Várias cirurgias hoje, algumas emergentes que elas estão sendo aceitas pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas eu vou me resguardar. Eu poderia falar sobre o sleeve, que é a gastrectomia vertical, que trabalha somente no estômago, sobre o bypass, que trabalha no estômago, né? Porque o sleeve é uma cirurgia mais restritiva, porque diminui o tamanho. O bypass é uma cirurgia mista, que tem um componente restritivo, que diminui o tamanho do estômago, e um componente desabsortivo, que mexe no trânsito intestinal, para que esse paciente diminua a absorção de açúcar e gordura em DSM, especial. vamos pensar assim, ele te traz alguns transtornos. Vocês usam esses códigos para enquadrar o paciente em algum tipo de transtorno? Como é que é esse atendimento? Como é que a gente enquadra o paciente? Porque daqui a pouco a gente precisa partir de um começo para a gente utilizar as várias funções medicamentosas ou, enfim, intervencionistas que vocês fazem. Como é que funciona esse diagnóstico desse paciente? O nosso diagnóstico é como acontece na odonto. A gente usa ainda o CID 11 hoje está em vigor, e o DSM 5. Então, o paciente chegou no consultório, a nossa escuta vai ser voltada para entender, enquadrar se ele faz parte da síndrome de algum desses transtornos. É claro que assim, a gente também tem que usar o nosso bom senso, né? Às vezes o paciente não se enquadra em todos os sintomas, mas ele tem uma demanda aguda que está trazendo um sofrimento para ele. Eu posso não ter um diagnóstico ali na hora para dar para ele, mas eu vou ajudar ele a passar por esse momento com alguma intervenção. E uma outra coisa, na psiquiatria, nem sempre na primeira consulta a gente faz o diagnóstico, né? Então, a nossa diretriz de diagnóstico está sempre ali nos acompanhando. Mas, por vezes, eu vou te escutar no consultório, eu vou entender, num primeiro momento, o que tu precisa melhorar, quais são as tuas maiores preocupações, os teus maiores sofrimentos aqui e agora, e eu vou te medicar para te ajudar a aliviar isso. E nas nossas próximas consultas, a gente vai conseguir entrar um pouco mais em outros sintomas, enfim, no resto até de questões da vida que podem estar te levando para essa situação. Então, às vezes, a nossa escuta é de acolhimento, de poder entender o que eu posso fazer por ti nesse momento, direcionar um tratamento que ajude no primeiro momento, mas nós vamos entender que tudo é feito baseado em evidência, né? Assim, te escutando, eu vejo muito a minha rotina clínica, né? Que a gente atende muito paciente com dor e associado a esse processo, dor ou a queixa principal, geralmente dor, dificuldade de movimento da mandíbula, afinal, ele tem situações associadas que não é no primeiro momento que a gente vai abordar, né? A gente vai abordar a queixa principal, o desconforto, a limitação, e num segundo momento tu vai tentar pontuar alguns itens, né? E eu vejo, e aí até uma questão minha, e eu queria ver até antecipando um pouco a questão do Dr. Celso aqui, o questionamento, é como chegar a um psiquiatra. Eu acho que hoje já não tem mais aquele estigma, eu fui num psiquiatra, num psicólogo, né? Mas hoje como que uma pessoa chega e diz, eu realmente estou precisando conversar com alguém, né? Seja ele um profissional da psiquiatria ou da psicologia, eu estou com uma dificuldade que eu não estou conseguindo reverter, né? Como é que vocês orientam desde o pessoal de outras áreas, né? De repente da área da odonto, ou mesmo, imagino eu que a psicologia está bem mais preparada para interagir com vocês, mas outras áreas da saúde, como é que vocês orientam para encaminhar? Porque hoje eu acabo, em algumas vezes, tendo alguma dificuldade de abordar o paciente, né? O colega ali, ou né, o paciente no seguinte sentido, olha, de repente tem uma química lá, algumas substâncias lá que não estão conversando muito direito, quem sabe vamos conversar com outro profissional e tal.
E eu acho que o paciente tem recebido bem, mas eu queria, de repente, escutar de ti como é que vocês veem essa abordagem, como encaminhar um paciente ao psiquiatra. Olha só, primeiro eu vou te dar a minha impressão da minha rotina, né? Muitos pacientes vêm porque a primeira vez no psiquiatra, porque já vinham em consulta com o seu médico, então as mulheres com ginecologistas, os homens com uro ou com clínicos gerais, e esses colegas tentaram algum abordamento, seja de medicamento ou de orientação, e aí não foi o suficiente e orientam, quem sabe vai no psiquiatra, né? Outros começam o tratamento, deu certo e dizem, então agora nós vamos seguir com o especialista, né? Então, muita demanda chega porque colegas de outras especialidades entenderam a necessidade de nos buscar. Outros vêm de psicólogos que já acompanham o paciente e entenderam que só a psicoterapia não foi o suficiente para ajudar. E aí a gente tem que pensar, né, que às vezes a gente também está convivendo com pessoas que a gente enxerga que não estão bem e que precisariam de ajuda, e como abordar, né? Eu sempre penso que a gente enxergar o sofrimento do outro é a porta de entrada para a gente conseguir abordar isso, né? Então, olha só, para um paciente que tu atende que está com dor e que quando tu entendeu na conversa que tem outras coisas, né? Olha só, eu vou poder te ajudar até aqui, mas eu estou vendo que temos sofrimento aqui que envolvem sintomas que talvez a gente precise de uma outra ajuda para investigar. E aí, quem sabe, conversar com o psiquiatra e, assim, frisar que a psiquiatria está aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É claro que eu digo assim, tem alguns pacientes que dizem, tá, mas tu tá me mandando, tu tá pensando que eu sou louco, né? E, na verdade, eu acho que isso agora a sociedade já começa a entender um pouco melhor que não é essa situação, né? Que precisa de ajuda. E que tem como melhorar a qualidade de vida, né? E tem como inclusive evoluir. No consultório, às vezes os primeiros que vêm dizem, olha só, eu tô aqui, mas eu não sou louco. Mas não é isso. Eu disse, não é sobre isso, né? Claro que a gente atende loucura na psiquiatria, né? Claro. As doenças, o surto de primeiras doenças, as esquizofrenias, são doenças muito graves, sintomas muito graves, que realmente é o que a gente chamava de loucura lá atrás, né? Mas a maior parte das pessoas que a gente atende hoje no consultório são pessoas que vivem suas vidas e perceberam que alguns sintomas começaram a atrapalhar, perderam rendimento, não conseguem dar conta daquilo que faziam com qualidade, tem sentido prejuízo nas relações. E aí eu sempre digo para esses que me dizem, eu não sou louco. Eu disse, a psiquiatria está aqui para ajudar as pessoas a restabelecerem qualidade de vida. E quando eu digo a psiquiatria, é pensando não só em medicação, né, em todas as orientações que a gente faz para os pacientes. A medicação é uma ferramenta do tratamento. A gente tem várias outras ferramentas que a gente precisa colocar em ação. E aí isso inclui psicoterapia, atividade física, rotina de sono, tempo de lazer, tempo de ócio, tempo com as pessoas que tu gosta de estar, fazer coisas fora do teu trabalho, coisas que tu gosta. Isso é o que nos ajuda a melhorar, né? Que acaba sendo o que é viver, né? Que é a vida, que é a vida acontecendo, né? Então, dentro do consultório, eu falo muito sobre isso. Então, essa coisa multidisciplinar de tratamento, buscar um nutricionista que possa nos ajudar a melhorar escolhas, entender o tipo de atividade física que tu mais te identifica para fazer. É um conjunto de coisas que vão nos ajudar a viver melhor.
E O Maurício estava falando que eu tinha que fazer a pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta mais inicial, assim. Eu falo assim, mas a gente fala em diagnosticar paciente, tratar, mas há uma necessidade da gente diagnosticar o paciente para tratar? Isso é uma pergunta. Existem várias abordagens de tratamento, mas a gente precisa, que nem tu falaste, o paciente vai chegar lá, às vezes num surto eu preciso conter. Uhum. O paciente está... Mas há uma real necessidade da gente, se a gente vê por um olhar da psicologia, da psicanálise, talvez eles não dêem o diagnóstico do paciente para começar esse tratamento. É importante isso para a psiquiatria, a gente ter o diagnóstico do paciente para tratar? Olha só, eu trabalho da seguinte maneira. Eu entendo que tem alguns transtornos dentro da psiquiatria que se tem que falar sobre diagnóstico. O paciente precisa ter primeiro precisa se conhecer, e segundo, ele precisa ter as informações a respeito dos sintomas que possam levar ele para uma crise maior, para um risco maior. Então, assim, é importante que um paciente que tenha um transtorno bipolar saiba sobre a doença. Psicoeducação é tudo. O diagnóstico não é rótulo de paciente. Eu sempre trabalho nessa linha, assim, né? Tu não é o teu diagnóstico, né? Exato. Tu não é o teu diagnóstico. Mas tem diagnósticos que são extremamente importantes do paciente saber, porque ele vai conseguir entender, bom, olha só, se eu tenho um transtorno bipolar e eu tô dormindo menos, eu tô gastando mais, eu tô bebendo mais, eu tô me expondo em situações de risco, eu tô me irritando muito, eu tô brigando, ele precisa saber que ele tem que buscar o psiquiatra dele para um ajuste de medicação, para uma conversa, para saber o que está acontecendo. Então, o diagnóstico tem a ideia de direcionar o tratamento e para o paciente ter esse cuidado com a saúde dele. Bom, eu estou ficando deprimido, o que eu posso fazer antes de efetivamente entrar num quadro mais grave? Eu estou entrando para uma linha mais de euforia. Que intervenção que precisa agora? Transtorno de personalidade borderline. Então, o paciente precisa saber o que ele tem para poder também manejar situações de estresse, né? O cara está com burnout, o cara tem que parar de trabalhar um pouco, o cara tem... Isso aí. Existe, não, eu entendo. Mas a pergunta é porque a gente vai tratar o paciente de qualquer forma. Vai. Né? Eu só queria terminar essa pergunta, por favor, só para terminar ela. E onde cada profissional vai entrar nisso, sabe? Tipo assim, principalmente dentro da medicina, da psicologia, né? O psiquiatra, o neurologista, sabe? O psicólogo, onde cada um entra hoje nisso? Porque às vezes a gente vê que, né, já tem... Cada um faz uma coisa, mas onde cada um faz o quê nesse tratamento do paciente? Olha só, a gente tem psiquiatras que fazem psicoterapia e fazem a parte clínica. A gente tem psiquiatras que só fazem a parte clínica e direcionam o paciente para a psicoterapia com psicóloga. O neurologista entra para nos ajudar a diferenciar um transtorno psiquiátrico de uma demência, de algo mais grave que direcione o tratamento também para um acompanhamento com o neurologista. Então, assim, quando a gente direciona o paciente para a terapia, é porque a gente entendeu que só a medicação não vai ser o suficiente. E por isso que o padrão ouro de tratamento acaba sendo a combinação das duas coisas, né? E às vezes, quando o paciente procura primeiro a psiquiatria, né? Eu tô com muitos sintomas. Os sintomas estão atrapalhando muito a minha vida, eu estou em sofrimento. O que eu tenho a tendência a fazer? Eu primeiro medico, acalmo, tranquilizo, o paciente melhorou. Num segundo momento ele vai para a terapia. Muitas vezes as patologias
não são cirúrgicas, mas já vêm com... Né? Hoje existe... Inclusive, hoje a gente tem muito acesso à ressonância ou aos exames, tá? Então, o que acontece? Hoje, qualquer paciente que tem uma dor mínima, uma dor que poderia muito bem ser tratada conservadora, ou que não se daria muita atenção, ele acaba evoluindo, acaba num exame, uma dor de um dia, ele já está fazendo uma ressonância magnética. E os trabalhos científicos mostram que se tu pegar esses pacientes assintomáticos, por exemplo, na faixa de 30 anos de idade, e submeter eles a uma ressonância, né? Se pegar, tá passando na rua, vem fazer uma ressonância, nós vamos encontrar 30% desses pacientes com alterações cirúrgicas. Só que o importante muitas vezes é entender, né? O momento. E muito paciente chega no consultório e diz assim, o que aconteceu? O senhor dá uma olhada aí e me diz. Eu disse, não, eu não atendo exame, eu atendo paciente. Sabe que acontece muito isso dentro da minha área, né? Eu trabalho dentro da área de ATM, e esse estudo, assim como foi feito na ortopedia, é feito nas disfunções temporomandibulares. E aí lá o índice é muito próximo, entre 25% e 30% daquele que passar na rua e tu pegar e fizer um exame. E se o colega, porventura, não tiver um pouco de cuidado, assim como você comenta, né, de desconstruir o que está escrito, ele vai fazer procedimentos cirúrgicos. Então, eu acho que cabe aqui, de repente, quando que é possível evitar, essa seria a minha pergunta, como é possível evitar a cirurgia? Eu, na minha opinião, acho que a gente tem um excesso de diagnósticos, sabe? Eu vejo o paciente ele sempre tem um diagnóstico. A maioria das dores lombares, elas não têm diagnóstico. Não existe um diagnóstico firmado para isso. Mas é muito difícil de o paciente entender que aquilo pode ser uma situação que ele está passando. A dor é um sintoma e não necessariamente ela representa uma doença. Eu vejo muito paciente que diz assim, doutor, eu tenho uma protusão, eu tenho duas. Eu tenho uma hérnia, eu tenho duas. Mas muitas vezes, se a gente fizer exames em pacientes assintomáticos, eles têm. Faz parte da vida da gente a gente ter uma degeneração. Então, às vezes eu explico para o paciente, tu me dizer que tem uma protusão discal, muitas vezes pode ser, tu me disser que eu tenho cabelo branco. As pessoas têm cabelo branco. Mas, dizer que eu estou envelhecendo? Sim, a gente envelhece. Todos nós envelhecemos, não há como tu retardar isso, né? Existem maneiras de tu envelhecer com qualidade. Agora, se tu fizer... Aí eles falam, mas doutor, me assustei porque está escrito tanta coisa. Aí eu disse, olha, se eu fizer um relatório do teu cabelo, eu posso escrever uma página. Olha, tem cabelo branco, tem perda do cabelo, né? Eu cabelo branco eu não sei se vou ter. Então a gente tem, né? Então o laudo muitas vezes assusta o paciente. E hoje a gente tem muita informação. Então o paciente pega o laudo e diz, mas eu já tenho degeneração, né? Claro, existem alterações que são próprias para a faixa etária do paciente. E isso a gente tem que entender. E se aquela alteração realmente está ligada ao sintoma. Não canso de ver pacientes, muitas vezes, com uma hérnia de disco e a dor dele era do quadril. E aí eles vêm com o exame e dizem, mas alguém te examinou? Não, doutor, ninguém me examinou. Eu cheguei lá e pedi para fazer uma ressonância. Eu disse, pois então tu induziu o médico ao erro. A medicina não funciona assim. Essa vamos dizer, é o momento em que a gente mais erra, quando a gente atravessa o processo. O processo de medicina ele é simples, ele precisa de uma escuta do paciente da queixa, ele precisa de um exame físico e depois de um exame. E o paciente, às vezes, nessa nossa angústia, nessa nossa pressa, ele já quer resolver com o exame. E aí eu tenho que explicar para o paciente, olha, se a ressonância magnética resolvesse todos os problemas, eu não precisava estar sentando aqui, uma secretária só perguntava, onde é que dói? Faça a ressonância disso e depois a gente vai utilizar. Então esse é o maior erro, né? Medicina baseada em exames é onde hoje a gente tem o maior problema. Né? E eu acho interessante o seguinte também, que uma alteração de uma ressonância magnética na nossa área, na tua área, para uma pessoa ele vai te trazer um desconforto, uma dor, que às vezes uma alteração muito maior para uma outra pessoa não vai trazer essa mesma dor, e a gente tem que pensar assim, eu preciso operar o paciente para consertar o problema que está descrito no laudo, ou eu tenho que operar o paciente porque eu tenho que melhorar a vida dele de alguma forma, né? Isso que eu acho interessante, que às vezes as pessoas não pensam. Canso de ver gente operando ressonância na nossa área também. Entendeu? Nossa, é igual. Tanto que eu digo para você, um dos critérios de indicação de cirurgia é a alteração da qualidade de vida. E essa é uma resposta que está só com o paciente. Ela não está no exame. Eu não sei quanto representa a dor. Eu não tenho como... Tem maneiras de medir a dor. Mas eu não sei quanto aquela dor influencia para aquele paciente, né? Então tem pacientes, doutor, eu não consigo no shopping, eu não consigo no baile, a minha mulher não aguenta mais eu reclamar.
Opa, você está interferindo na qualidade de vida. Eu não preciso saber quanta dor tu tem, mas ela tem uma interferência. Então, é que a gente falou, uma coisa é o que está no exame. Sim, tu tem a lesão, ela confere com aquilo, agora eu preciso saber quanto isso te incomoda e quanto eu posso te melhorar também. Né? Porque uma cirurgia, ela não é uma coluna nova, né? A nossa área, ela tem vantagens e desvantagens. Tem casos que às vezes a gente tem um resultado... É simples, eu explico para o paciente normal está aqui, né? A gente consegue uma cirurgia te trazer por aqui, às vezes consegue ficar 100%, consegue, todo mundo gostaria, mas a gente lida com... Não. Agora, tu está onde? Tu está aqui? Ah, não, tu vai melhorar aqui. Agora, se tu está por aqui, às vezes a gente não vai ter uma mudança. Ou muitas vezes a cirurgia requer uma mudança de hábito. Então, por exemplo, o paciente está acima do peso, não faz exercício, ou trabalha pra caramba. Ele vai fazer a cirurgia, ele vai precisar mudar basicamente essas coisas. E aí eu disse, mas vem cá, e se a gente fizesse isso antes da cirurgia? Quem sabe a gente não consegue mudar o teu sintoma e tu consiga conviver, mas isso é uma conversa que... É difícil, né? E a gente, hoje cada paciente ele tem, como eu te disse, é muita informação, né? Às vezes ele vem de profissionais que já geraram nele uma outra expectativa, um outro diagnóstico, então a gente tem mais hoje trabalho de desconstruir toda essa ideia, até porque a coluna, nós vivemos hoje no mercado, né? Todos nós trabalhamos, todos nós, então ela tem uma série de coisas que podem ser aplicadas, né? Então, fica difícil, às vezes, tu dizer para o paciente que ele não tem nada. É importante que ele tenha alguma coisa para que eu possa vender alguma coisa para ele. Tem então, mercado aí em cima que disso. Né? Então, isso também, às vezes, tem atrapalhado um pouco a medicina. E quais que são as inovações que tu vivenciou ao longo desse tempo no tratamento de lesões da coluna? Assim, tem muita coisa nova, tem cirurgias minimamente invasivas, como é que tu vê essa... Eu sou um cara novo, né? Me acho novo, mas eu já fiz cirurgias, assim, que hoje que eu conto, os caras dizem, pô, eu fiz cirurgias antigas, assim, né? Cirurgia que a gente não tinha... Eu sou da época quando se iniciou praticamente o parafuso, não era uma coisa que a gente tinha tão acessível, sabe? Então eu vivi bastante essa evolução. E vivi também muito modismo, isso era interessante, sabe? Na medicina a gente tem muitas técnicas que vieram e que pareciam ser um boom e que mais adiante se mostraram não muito efetivas, né? Ou que não faziam muita diferença, e outras que realmente se instalaram. Então hoje a gente vê, as cirurgias que a gente faz hoje são bem diferentes, né? A gente tem uma evolução de materiais, a própria visão da cirurgia, de ela ser menos agressiva, conceitos mudaram muito, isso é importante, né? Hoje a gente coloca a artrodese, a colocação de parafuso que era feita, vamos dizer assim, hoje os cuidados que a gente tem no posicionamento deles é completamente diferente. Então mudaram o conceito. A gente tem cirurgias minimamente invasivas, tem procedimentos menores, né? Então eu vi, na verdade, praticamente toda essa evolução. E toda ela requer isso. Existem técnicas, quando as técnicas são novas, às vezes elas precisam de uma curva de aprendizado, e isso é muito ruim, elas precisam de... Muitas técnicas, às vezes, não se mostram efetivas, isso ao longo do tempo, né? Ou elas se equiparam. Então, isso é um problema, né? Às vezes tu tem lá uma prótese de disco cervical e tu tem uma artrodese cervical. Poxa, mas botar um disco deve ser melhor que deixar o disco duro. Pois é, mas os trabalhos a longo prazo demonstram que não há diferença significativa. E que às vezes é vantajoso até fazer uma artrodese que botar uma... Então, cada caso é um caso, cada situação... Eu vejo um pouquinho que também tem o outro lado da gente querer fazer cirurgias cada vez mais minimamente invasivas. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado também com isso, sabe? Porque daqui a pouco eles são minimamente resolutivas também. Exatamente. Então a gente chega eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Levantamos um pouquinho esse assunto porque claro que a gente quer fazer incisões menores, claro que a gente quer usar próteses que mudem menos, né, a formação da coluna ou qualquer coisa que a gente faça também. Mas também a gente precisa resolver o problema, sei lá. Eu acho que o importante é isso, desde que tu faça aquilo que tu tem que fazer, né, que tu cumpra o teu objetivo, a forma como tu faz, né, por exemplo, uma hérnia discal, retirar uma hérnia discal, preciso retirar a hérnia discal. Principalmente agora, é uma geração que não foi acostumada com muitos irmãos em casa, né? Quando nós éramos menores, a gente tinha um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, aquilo ia acontecendo ao natural, né? Hoje não, simplesmente são pais de uma criança.
sabem cuidar do cachorrinho, mas não sabem cuidar do neném, né? Então fica uma situação estressante. Eu acho bem importante que a gente faça essa primeira consulta vem, depois a gente fecha os 30 dias, vem de novo a consulta, uma vez por mês, até o primeiro ano, completa o primeiro ano de vida, a gente pesa, mede, orienta a alimentação em tempo certo, né? Vai vendo como é que essa mãe tá conseguindo amamentar, se não tá conseguindo amamentar. Às vezes tu tens crianças que a mãe tem leite, mas não tem o suficiente, você tem que complementar. Então, qual é a melhor fórmula que você vai administrar? Dependendo da criança, tem refluxo ou não tem refluxo, né? Hoje em dia tem muitos leites diferentes que a gente pode administrar. É bem interessante, assim, e fica mais fácil para o pediatra também. Eu acho que cabe aqui falar um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno, não? Eu acho que sim. O que eu digo para vocês? Nós somos mamíferos, né? Então, dentro da nossa espécie, cada fêmea tem o leite adequado para o seu filhote, né? Entendendo isso, é que se criou muita fantasia também em relação à amamentação. Então, amamenta, posiciona de um lado, posiciona do outro, bota a criança sentada, bota a criança para cima, para baixo. Eu sempre digo para as mães, calma, simplesmente alcança o seio para o teu bebê, só isso, não precisa fazer mais nada. O resto ele faz sozinho. O neném já nasce com aquele instinto, ele vai sugar. São poucos os casos em que a gente tem uma criança mais teimosa, mais difícil, ou que a mãe eventualmente colocou uma prótese, então a lactação não vem adequada, né? A grande maioria dos leites são leites bem gordinhos, assim, normais, né? Uma que outra mãe tem um leite mais magro, a gente está proibido de falar que tem diferença nos leites, né? Mas eventualmente a gente tem uma mãe que esgota o seu leite, fica aquele sobrenadante amarelinho, e a outra que esgota o seu leite, o leite deposita no fundo, parece uma água de arroz, e em cima fica uma água limpa, né? Então, é um leite mais gordo, é um leite mais magro, então essa criança vai ficar com mais fome ou menos fome, vai engordar mais ou menos, né? Isso tudo também vai depender muito da qualidade da alimentação da mãe. Eu sempre procuro conversar bastante sobre a importância das frutas, dos legumes, né? Dos grãos, enfim. As mães também têm muita preocupação de perder peso logo depois que nasce o neném, porque ficam barrigudinhas, elas se acham mais feinhas, né? Eu procuro estimular e dizer, não, levou 9 meses para essa barriga ficar grande, então vai demorar também para ela evoluir, né? Vai ficar bem, calma, né? Mas a gente sempre orienta assim, da melhor maneira, para que essa mãe se sinta segura, ela tem que se sentir segura, alcança o seio para o teu filho, só isso. Não fica pensando, será que está descendo, será que não está descendo o leitinho, né? Tu vê hoje em dia, né, a vida dessas mães, ela não é que nem era antigamente, elas são uma vida muito mais atarefada, as mulheres, elas cada um trabalha, tem que trabalhar. De 4 a 6 meses elas têm que retornar ao trabalho. Isso também já começa lá no começo, né, da amamentação, elas já estão se preocupando, como é que ela vai fazer quando ela começar a trabalhar. Mas né? a pergunta sempre eu penso, tá, e quanto tempo que a mãe deve amamentar? Quanto que é o saudável ela deve amamentar? E até quando que é o tempo de que, não, peraí, eu acho que agora nós estamos criando um problema, porque a gente vê às vezes. Antigamente se conversava, né, criança, não, vocês têm que amamentar 6 meses, tem que amamentar 1 ano, tem que amamentar 2 anos. Ou tinha crianças grandes que ainda amamentavam. O que isso faz de quanto tempo mínimo, né, que a gente precisaria amamentar e qual seria um tempo adequado máximo? Eu acho assim que 6 meses é ótimo, né? Os primeiros 6 meses são muito importantes porque a partir dos 6 meses a gente começa a liberar algum alimento para o bebê. Se esta mãe conseguir alimentar ao seio materno até 1 aninho de vida, é perfeito, né? Muito bom. Se ela conseguir ir até os 2 aninhos, também fica muito bem. Mas a partir de 1 ano eu sempre digo para a mãe, olha, missão cumprida, a partir daqui você pode, né, suspender o leite materno. Mas muitas vezes as mães estão tão apaixonadas pelo ato de amamentar que eu não tiro isso delas, né? Deixa continuar amamentando, tranquilo. Depois dos 2 aninhos, muitas vezes se cria um problema que a criança só quer ficar pendurada no seio e não se alimenta, não quer comer os outros alimentos. Então aí, se é o caso, a gente aconselha, então, a mãe a começar a disciplinar a criança, olha, vai mamar em tal horário, como se fosse a mamadeira, não é? E a partir dali ele tem que comer, sentar, comer a comidinha, né? Almoçar, jantar, enfim.
Mas também não é tão difícil assim. A grande maioria das mães, elas têm um desmame espontâneo a partir de um ano e pouco, né? Já começa com 1 ano e meio o desfraude, então já tem um outro comportamento da criança, né? E eu procuro estimular que as mães alimentem com todos os alimentos. A partir dos 7, 8, 9 meses, quando a criança começa a ter a pinça, a gente coloca os alimentos em pequenos pedaços na frente do bebê para que ele comece a ter um pouco de autonomia, mas também sempre recomendo, olha, cuidado, porque muitas vezes você acha que a criança está comendo, ela está jogando o alimento na parede, no chão, para o cachorrinho, né? Então aí ela, na verdade, não está se alimentando direito, você fica com a ilusão de que está, mas não está, não vai ganhar peso, né? Então a gente tem que estar colocando as coisinhas na frente da criança, espetando o garfinho, alcançando na mãozinha dele quando ele já tem um pouquinho mais de coordenação motora. Eu acho essa fase incrível, mas também supervisionando, né? Muitas vezes a criança não consegue ainda, a gente está ali junto, dando a papinha na boca, né? Porque tem muita coisa assim, a criança tem que ser independente, Mas a gente não pode imaginar que um bebê de 6, 7, 8 meses consiga ter essa independência para se alimentar sozinho, né? Isso é bonito lá no, no Face. Né? E Neiva, a gente falando um pouquinho de nutrição infantil, né? Antigamente as vós, elas além de estimular os filhos, ou né, já um pouco mais crescido, não dessa idade, as vós queriam ver o prato cheio, né? Porque a criança ficava corada, ficava gordinha, né? Hoje a gente sabe que essa criança meio obesa, uma obesidade infantil, pode vir do consumo moderno de alimentos, né? Como é que você tem abordado isso? Na verdade, a gente tem que conversar muito a respeito de calorias vazias, né? Então, eu vou alimentar a criança com legumes, com frutas, isso pode ir inclusive no mesmo pratinho, assim como a gente quando vai servir num buffet, a gente coloca lá um pedacinho de manga, um pedacinho de abacaxi, coloca uma carninha, coloca o arroz, feijãozinho, né? Então isso a gente coloca para as mães, olha, tu vai servir o prato do teu filho dessa forma, né? Sem porcariazinhas nos intervalos, porque é uma bolachinha, as avós adoram às vezes um danoninho. Agora o danoninho a gente faz em casa, a gente pega uma batatinha doce, uma frutinha com morango, esmagamos junto, né? Então a gente também tem umas outras opções saudáveis, assim, receitinhas mais saudáveis. Mas eu acho muito importante que a gente desde cedo eduque a mãe a comer melhor e o filhinho a comer melhor. Então não tem biscoito, não tem pãozinho com outras coisas no meio E alimentos industrializados, né? Que também às vezes os pais estão trabalhando fora, não tem tempo de fazer comida e se compra coisas, né, para colocar na mesa. Então a gente procura sempre, ou tentam congelar, por exemplo, ontem ainda estava conversando com uma mãezinha e ela queria cortar, né, os vegetais e colocá-los para congelar, para quando ela chegasse em casa já estava tudo pronto, ela só jogaria na panela. E isso perde muito, né? As vitaminas e sais minerais acabam sendo oxidadas, assim. Então não é o ideal, né? E o sabor não fica bom. Então a gente tem que realmente cozinhar para os nossos filhos, né? A comidinha bonitinha em casa. Isso dá trabalho. Se vai fazer de noite para poder ter o almoço prontinho mais rápido, porque trabalha fora, talvez, como eu expliquei ontem para ela, eu digo, vamos preparar o brodo dessa sopinha, né, desses ensopadinhos que nós vamos fazer, que o brodo é o que mais demora para cozinhar, e depois a gente vai ter os legumes que nós vamos picar na hora, bem rapidinho, né, uma panelinha de pressão pode ajudar. Então, a gente tem que ensinar a cozinhar também. Ao longo desses anos todos, a gente vê crianças com alterações assim, mais obesas nesses últimos tempos, ou com alterações de fazer o exame de sangue tem alteração. Como é que desses últimos, por exemplo, 30, 40 anos? Eu vou te dizer que a pandemia nos atrapalhou muito. Muitas crianças acabaram ficando em casa, eram crianças que praticavam esportes, deixaram de praticar esportes. A ansiedade que se criou essa criança dentro de casa, sem espaço para correr, sem espaço para brincar. Então, a felicidade é abrir a geladeira, abrir o armário e comer mais alguma coisa, né? Então, eu tive muitas crianças que ficaram obesas durante essa pandemia. Ficou muito ruim. Mas, na grande maioria, também, essas crianças que não foram dessa história da pandemia, é o hábito alimentar da família, né?
São famílias que comem muito pão, que comem muito carboidrato, massas, arroz, batatas. Eles não colocam no prato um ovo, uma carninha, né? Um arroz, um feijãozinho. Então, tu tem que colocar uma coisa mais balanceada. E eu sempre digo para elas, para mim não é importante a quantidade, é a qualidade do alimento que você pode botar no prato. Se ele comer uma colherinha de arroz, uma colherinha de feijão, um ovinho, um pedacinho de carne e mais uns legumezinhos na lateral e comer uma bananinha de sobremesa, para mim tá ótimo.